vamos estudar sobre as Escrituras. As Escrituras foram escritas por 40 autores. Toda a Escritura foi escrita no período de 1.600 anos e é constituída por 66 livros. 39 foi o Antigo Testamento e 27 o Novo. Deus escolheu homens e inspirou para escrever as Escrituras. Não foi qualquer um, foram homens escolhidos por Deus. Isaías seria instrumento de Deus, mas antes foi purificado pela brasa do altar. E o fogo purificador do Espírito Santo haveria de estar com ele durante todo o seu ministério. Isaías 6, 6 e 7. Ora, a isso respondemos que, para revelar a verdade e para preservá-la através das sucessivas gerações da humanidade, Deus já havia planejado inspirar profetas, apóstolos e outros para serem ministros da palavra, antes mesmo que estes tivessem chegado à existência. Jeremias 1, versículo 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Acrescente-se a isso que, apesar de pecadores, os autores da Bíblia foram antes justificados e santificados pelo Espírito e foram por ele inspirados e conduzidos em tudo quanto escreveram. Os escritores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, sendo capacitados a receber e transmitir a mensagem, a ponto de serem as palavras de Deus. Afirmamos que a Bíblia, como a temos, com os seus 66 livros, sem nenhum outro a mais ou a menos, é a verdade, e não que contém a verdade. Porque, sendo as Escrituras de proveniência divina, não possui partes inspiradas e outras não inspiradas por Deus. Todas são inspiradas, até aquelas que permanecem fechadas ao entendimento humano. Paulo afirma a necessidade que temos do Espírito Santo para entender o significado da vida cristã, mediante o que foi revelado por Deus a nós, pois coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, e os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, tendo havido cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito de Deus que os capacitava. O apóstolo Pedro afirma que homens santos escreveram a Bíblia com palavras do seu vocabulário, porém sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo, que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. As Escrituras testificam de si mesmas.
quanto à sua inspiração divina. Isto é, há um testemunho interno na palavra acerca da sua proveniência divina. Daí se afirma que a Bíblia é explicada com a própria Bíblia. Por isso, a Bíblia é diferente de todos os demais livros do mundo, em razão da sua inspiração divina. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, e é devido à inspiração divina que ela é chamada de Palavra de Deus. 2 Timóteo 3:16. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:20 e 21. Os escritores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, sendo capacitados a receber e transmitir a mensagem a ponto de serem as palavras de Deus. Afirmamos que a Bíblia, como a temos, com os seus 66 livros, sem nenhum outro a mais ou a menos, é a verdade, e não que contém a verdade. Porque, sendo as Escrituras de proveniência divina, não possui partes inspiradas e outras não inspiradas por Deus. Todas são inspiradas, até aquelas que permanecem fechadas ao entendimento humano. Paulo afirma a necessidade que temos do Espírito Santo para entender o significado da vida cristã, mediante o que foi revelado por Deus a nós, pois coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, e os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, tendo havido cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito de Deus que os capacitava. Paulo aconselha que devemos revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Devemos também tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
As Escrituras são muito importantes. Jesus diz que devemos examinar as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Os fariseus examinavam as Escrituras, mas não entendiam o seu significado interior, porque não entregaram suas vidas a Jesus. Afinal, este é o propósito central da Bíblia. Certa vez, Jesus advertiu os seus discípulos, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Amém.